Vamos para mais uma, como sempre, direto e reto. Eu sou o Maurício Guartelá e aqui, ó, friozinho chegou aqui na reserva da Dora, no Guartelá. Confesso para vocês que eu adoro inverno, mas vamos direto para o assunto do vídeo, que é o seguinte, cara. Foto ou vídeo? Afinal de contas, qual dessas habilidades é a mais essencial nos dias de hoje, nos dias atuais? Estamos em 2025, então se você está vendo esse vídeo talvez um pouquinho mais tardio que isso, ou até um pouco mais ainda, lá por 2026, 2027, é o seguinte, cara, eu acho que a habilidade de fotografia, ela nunca esteve tão em alta como está nesse momento. Todo mundo precisa de fotografias de qualidade, um comércio, um negócio, seja lá o que for. Mas o vídeo também está na vez. E a forma mais eficiente de você conciliar os dois é, obviamente, ter essas duas habilidades aí dentro do teu know-how. Mas existe uma certa dificuldade, porque afinal de contas são coisas diferentes. Então, você pensar vídeo é uma coisa e você pensar fotografia é outra. Vou dar um exemplo para você. Eu trabalho como fotógrafo e também como um documentarista. E viajam pelo mundo para Patagônia, para Mauritânia, para produzir documentários independentes. E é literalmente você tem que virar a chavinha no momento que você está pensando em produzir vídeo, em fazer take, porque a linguagem é um pouquinho diferente. Mas quando você vira a chave para fazer a fotografia, você também deve pensar de uma forma um pouco diferente. Embora a técnica aplicada seja praticamente a mesma. Na fotografia nós temos um frame por segundo para contar uma história. Já no audiovisual, a gente precisa de mais até do que 24 frames por segundo e uma continuidade de takes para contar uma história, porque afinal de contas talvez só um take, mesmo que seja um plano sequência, não seja suficiente para comunicar o que a gente quer. Mas vamos lá. Por que eu acho que é tão fundamental hoje para um fotógrafo ter a habilidade aí de também fazer vídeo, cara? Porque, cara, para você divulgar o seu trabalho, para você ter uma linguagem um pouco mais acessível, porque afinal de contas as pessoas elas tem um pouquinho de preguiça de ler. A fotografia é muito fácil de ser consumida, você bate o olho, você já consegue ter uma leitura, né? Você conta história através de uma foto. Mas o audiovisual, ele é hoje, acho que, a ferramenta do momento onde as pessoas, de forma mais confortável e mais preguiçosa, elas conseguem consumir o teu conteúdo. Então, mesmo que você seja um fotógrafo, faça ensaios, registros, casamento, estilo, seja lá qual for o tipo de fotografia que você faz, você ter também a habilidade do vídeo é fundamental. Até para que você possa fazer um making off do teu trabalho, se comunicar de maneira adequada, se colocar de uma maneira melhor, o vídeo sem dúvida vai te ajudar a potencializar o teu negócio. Vou dar um exemplo para vocês, cara. Talvez eu ache assim, ó, que você fazer as duas coisas ao mesmo tempo é um pouco complicado e talvez você acabe pecando em alguma delas. Mas eu tenho certeza que se você é um fotógrafo que está aí no mercado de trabalho, talvez alguma pessoa já entrou em contato contigo e também perguntou se você também faz vídeo. E esse que é o lance, cara. O fotógrafo não deve pensar apenas como um artista, mas também como um empresário, como um negócio. E aí é o lance, se você talvez não faz vídeo, ou talvez não domina tanto assim a arte do fazer vídeo, cara, por que não conciliar, não ter um parceiro que manja do vídeo para poder fazer um bem bolado, um trabalho juntos? Então, de repente, alguém entra em contato contigo, pede um orçamento, já que você está entregando a fotografia, e talvez vai facilitar para esse cliente que você também faça vídeo, né? Mas, como eu falei, talvez você fazer as duas atividades não seja tão interessante assim. Mas o que é o lance, cara? Hoje em dia existe muito contato, muita facilidade. Então é legal que você tenha um brother aí, algum camarada ou uma amiga que manje do vídeo, cara. Para você, de repente, agregar isso ao seu orçamento, facilitando para o seu cliente, porque hoje o cliente ele quer facilidade, cara, ele quer consumir de forma mais prática, de forma mais rápida, mas ele principalmente quer que você solucione o problema dele. Então, meu brother, eu acho que a habilidade de fazer vídeo, para quem é fotógrafo, é mais de meio caminho andado, porque você já sabe de abertura, de velocidade, de ISO, você já entende de fato como a fotografia, e eu acho que assim, ó, velho, o filmmaker, o cara do audiovisual, que começa direto no vídeo, se ele não entende da fotografia e de composição, cara, ele sai perdendo. Então acho que é uma grande vantagem para quem é fotógrafo agregar aí ao seu trabalho, né, à sua metodologia também o vídeo, cara. Porque assim, ó, eu acho que é muito mais fácil, se você já é fotógrafo, você partir para o vídeo. E esse foi o meu exemplo. Eu comecei com uma fotografia, comecei fotografando apenas, e aí, cara, a gente se mudou com a minha esposa, né, para viver do sonho, porque a gente queria mais, nossa cidade estava pequena. Eu já contei essa história aqui no canal, então tem vídeo também falando disso, né? E aí, cara, quando a gente foi fazer faculdade, minha esposa falou, eu vou fazer fotografia. Eu falei, cara, mas se nós dois fizermos fotografia, talvez a gente
perca uma oportunidade de agregar, de ter habilidades que talvez um ou outro não tenha. E aí que eu virei a chave e falei, cara, eu vou fazer audiovisual, eu vou agregar essa habilidade também na minha vida, porque isso sem dúvida vai fazer diferença. E me ajudou e muito. Por exemplo, nesse caso, nesse exato momento, a linguagem que eu estou usando para falar com vocês é a linguagem do vídeo. Então, é diferente a edição, é um outro mundo à parte, mas eu acho que sem dúvida todo fotógrafo deve se empenhar um pouquinho e manjar um pouco de vídeo. Não, sinceramente, cara, talvez não é necessário que você fique assim, se especifique, cara, que você vá de cabeça, como eu fiz, né? Como eu de fato busquei uma graduação, um mestrado na área do audiovisual. Mas que você tenha um pouco de noção nessa habilidade e que talvez você tenha parceiros aí para agregar no teu trabalho, porque afinal de contas ninguém quer abrir mão e dispensar um orçamento. E se de repente alguém entrou em contato contigo para fazer um trabalho de fotografia, por que não também agregar o vídeo junto? Inclusive você consegue ganhar uma margem em cima desse teu parceiro que vai fazer vídeo, cara. E isso é mais do que justo, porque afinal de contas o cliente é seu. Comenta aqui embaixo o que você acha desse vídeo, se você acha que a fotografia e o audiovisual eles convergem de alguma forma, se eles se comunicam, ou se você discorda, também não tem problema nenhum, meu brother. O importante é a gente discutir sobre o assunto. Isso que faz a gente evoluir, pensar e criar um conceito próprio, né? Um conceito a partir da nossa visão e da nossa necessidade. Quer aprender fotografia comigo? Se inscreva no canal, ativa o sininho, as notificações. Agora, se você quer ir de fato, ó, quer ir lá no Deep, meu brother, quer ir fundo, cara, eu tenho um curso que te dá todos os atalhos para você viver do seu sonho, do zero, do básico até o profissional. Valeu? É nóis, eu sou o Maurício Guartelar e até a próxima.